Lost Connections, Why You're Depressed and How to Find Hope, de Johann Hari. Esclarecedor. Lost Connections, Why You're Depressed and How to Find Hope, de Johann Hari. Ou numa tradução livre, Conexões Perdidas, Por que você está depressivo e como achar esperança. É um livro, obviamente, pelo título, que vai falar sobre depressão e ansiedade. E eu já estou ansioso aqui para falar um pouco sobre esse livro, que é muito bom. Vamos lá? O autor Johann Hari, ele é britânico, é um jornalista com base nos Estados Unidos, e ele escreveu esse livro ao longo de vários anos, a partir de uma experiência pessoal dele. Com 18 anos, ele foi diagnosticado com depressão e ansiedade e já começou a tomar os remédios antidepressivos nessa época. Ele vai chegando então na dose máxima, e aí ele não pode passar disso, e ao mesmo tempo esse remédio vai parando de surtir o mesmo efeito. Então ele, numa sessão de terapia, foi questionado pelo terapeuta dele. Você acha que você está melhorando da depressão depois de 12 anos tomando remédio? E ele respondeu, eu acho que sim, eu sinto os efeitos bons do remédio. E nisso o terapeuta dele fala de volta para ele, mas por tudo que você me relata aqui, da sua vida, do seu cotidiano, parece que você não saiu da depressão, não. E aí a ficha caiu. Ele começou a partir disso se questionar se aquilo estava dando resultado de fato, e ele começou a buscar no mundo inteiro a causa de fato da depressão. E o grande argumento desse livro, ele está aí, o que é bastante interessante, porque a gente está hoje numa sociedade que trata a depressão como necessariamente uma questão genética ou biológica, né? E no fim das contas, essa depressão não necessariamente vem daí. Pode ser que venha, mas não necessariamente ela vem daí. E daí vem o título do livro, Lost Connections, as conexões perdidas. O autor, então, ele vai fazer essa pesquisa dele, partindo de histórias pessoais, conhecendo pesquisadores no mundo inteiro. E ao longo dessa jornada, ele vai nos trazendo o argumento de que a depressão não é necessariamente apenas uma questão biológica ou genética. Ela é, de fato, uma questão de conexões perdidas. A gente vive hoje no mundo, numa sociedade que está nos desconectando de várias coisas que são naturais para a gente. E, de fato, aí tem algumas questões, talvez, genéticas, porque o ser humano, de fato, tem uma biologia adaptada a certas condições. Por exemplo, nós somos seres sociais. E, ultimamente, nos últimos anos, últimas décadas, a nossa sociedade tem sido cada vez mais individualista. Isso nos priva, por exemplo, de algumas conexões sociais que são importantes para a gente. E não só isso, né? E aí que esse livro se torna bastante interessante, porque o autor ele divide o livro em duas partes, uma parte em que ele vai falar das 9 causas da depressão e ansiedade, e uma outra segunda parte em que ele vai propor, ele vai narrar essas pesquisas, experimentos que estão acontecendo hoje, com relação a possíveis soluções para essas 9 causas. Lembrando que em nenhum momento o autor apresenta essas soluções como soluções definitivas, ele deixa muito claro que são pesquisas que estão acontecendo e que você não deve, se você está em tratamento, você não deve abandonar de jeito nenhum a medicação, até porque você precisa de acompanhamento médico para largar esse tipo de medicação também, mas ao mesmo tempo ele vai narrando então essas 9 causas. Quais seriam essas 9 causas da depressão? A primeira causa seria então a desconexão de um trabalho significativo para a pessoa. Um trabalho que tenha significado, que tenha relevância, faça sentido para a vida dessa pessoa. E a gente hoje vive numa sociedade em que muitas vezes você tem que trabalhar com o que aparece e você não tem a chance de, às vezes, se realizar como pessoa enquanto você trabalha. A segunda causa é a desconexão das outras pessoas. Como eu mencionei agora há pouco, nós somos seres sociais, seres humanos são seres sociais e a gente precisa viver em sociedade. Mas estamos numa sociedade hoje que é cada vez mais individual. Você sozinho, você morando sozinho muitas vezes, você sem a oportunidade de estar com uma conexão mais significativa com o grupo, porque muitas vezes mesmo você tendo amigos, tendo um grupo de pessoas ao redor, essas conexões que você tem com essas pessoas não são tão significativas assim. A terceira causa é a desconexão de valores significativos, valores que fazem sentido para a pessoa. O que te leva a andar, a caminhar, a se mover adiante, o que te
impulsiona, o que te motiva? Será que os valores que a gente tem hoje em dia são valores que de fato fazem sentido e são relevantes para a nossa alma, para o nosso espírito? Porque muitas vezes nossos valores hoje são valores, às vezes, consumistas, são valores materiais, imediatistas, então a gente precisa, às vezes, comprar alguma coisa específica, ou ter alguma coisa, ou poder mostrar que tem alguma coisa para poder se sentir melhor. Mas isso é muito vazio, isso não chega a ser profundo o suficiente para a alma humana. A quarta causa é uma desconexão que vem de um trauma de infância. Aí eu acho que o próprio título é meio que autoexplicativo, ele vai narrar inclusive umas questões pessoais dele nesse capítulo também, mas de fato um trauma ali atrás pode nos desconectar muito da sociedade e levar a um caminho de depressão, ansiedade, que a gente precisa tratar disso com terapia, psicólogo. A quinta causa é desconexão do status e do respeito. Aí ela também é um pouco autoexplicativa, tem muito a ver com essa questão de aonde na sociedade estamos e nessa sociedade que valoriza alguns, mas desvaloriza os outros. Então faz parte da nossa própria estrutura social, então se você não está no topo, e seja o topo em todas as situações, momentos da vida, no trabalho, na família, etc., na sociedade em si, então você se sente menos, se sente menor, e essa sociedade funciona dessa forma. A gente vê casos de preconceito, racismo e vários outros exemplos, outras questões que a gente tem na sociedade que vai poder ilustrar muito bem esse caso aqui. Então é uma questão muito séria e ela faz parte da nossa própria sociedade, a gente precisa aprender a lidar com isso. A sexta causa é a desconexão do mundo natural, desconexão da natureza. Vivemos cada vez mais em cidades grandes principalmente, longe da natureza. Ela nos leva, ou pode nos levar a um estado de depressão e ansiedade também, por vários motivos. É importante, então, a gente de fato estar conectado com a natureza, viver, poder comer comida natural, feita em casa. A sétima causa é a desconexão de um futuro seguro e esperançoso. Aqui essa causa, ela até de certa forma um pouco óbvia, porque de fato se você tem ou ansiedade, ou está depressivo, está com depressão, muitas vezes um dos sintomas é justamente esse, você não tem esperança no futuro, você não acredita no futuro. Então a gente imagina, principalmente agora, nessa época de pandemia, de quarentena, o quanto, por exemplo, esse fator, esse tipo de desconexão, fora as outras, social, por exemplo, mas essa desconexão também pode estar acontecendo muito, quando você perde as esperanças no futuro por vários motivos, seja porque você não acredita em si mesmo, seja porque você não acredita para onde caminhar em relação ao trabalho, por exemplo, a uma carreira bem-sucedida, ou porque você já perdeu as esperanças de fazer aquilo que você ama por causa de várias questões que foram acontecendo por aí. Então, essa é uma questão muito forte também, assim como todas as outras, mas é muito interessante ver como o autor fala sobre isso nesse capítulo também. As causas 8 e 9, o papel dos genes e das mudanças no cérebro. Aqui ele fala num capítulo só, das causas 8 e 9, e ele sugere, inclusive, que a partir de pesquisas, a partir da conversa que ele teve com esses pesquisadores, dessas pesquisas ainda em andamentos, logo não são nada conclusivas ainda, mas sugere-se que em torno de 1%, talvez um pouco mais, dos casos de depressão sejam de fato relacionados à genética e a alguma mudança no cérebro. E aí sim, você precisaria dos remédios, dos medicamentos antidepressivos e tal, para esses casos especificamente. Os outros 7 casos de desconexão, a gente pode procurar uma outra alternativa. De novo, é bom ressaltar que o autor fala o tempo todo que se você tem depressão, se você tem ansiedade, você precisa de ajuda médica, acompanhamento médico, e se tiver que tomar remédio, tem que tomar. Mas existem possibilidades, principalmente essas agora em estudo, que nos levam a crer que existem formas de conexão que vão nos levar de volta à compensação dessas desconexões. Então, na terceira parte do livro, o autor vai falar justamente sobre essas formas de se reconectar, de forma a ser tratado de uma maneira sem a dependência de remédios, além de que são caminhos para uma possível reconexão mais duradoura, ou seja, a gente não teria recaídas depois. Inclusive, é o que o autor vive como experiência de vida. Esse autor, como eu mencionei no começo do vídeo, ele sofre de depressão, ele tem isso desde os 18 anos de idade,
passou mais de 12 anos dependente dos remédios, e a partir do momento que ele conheceu esse outro caminho, com o acompanhamento médico ele foi diminuindo os remédios até parar, e agora ele encontrou outras formas de se reconectar e resolver a questão. Ele se sente melhor hoje, com resultados melhores em relação à depressão dele, do que quando ele só tomava os remédios e fazia terapia. É claro, de novo, que nada aqui é conclusivo, então é muito importante que tudo isso seja tomado com cautela e não como um conselho. Esse livro não é um livro de receitas. Você tem depressão, faça isso. Mas ele te dá uma luz. Talvez você possa experimentar essas outras reconexões enquanto você faz um tratamento médico, enquanto você segue com a terapia, para que você verifique os resultados. Então, é um caminho muito interessante. Sobre o livro em si, a escrita do autor é uma escrita muito gostosa, muito tranquila, é muito fácil de ler, não é uma linguagem técnica pesada, nada disso. Como eu mencionei, esse autor fala sobre a sua própria experiência pessoal e mistura isso com os experimentos, com as pesquisas que ele vai conhecendo, as entrevistas com os pesquisadores. Então, acaba sendo muito tranquilo ler esse autor também. Eu gostei muito desse livro, é uma pena que não tenha a tradução dele para o português. Você só vai encontrar a edição em inglês dele, que é a edição original, ou tradução para algum outro idioma em países em que ele foi publicado, por exemplo, em espanhol, que caso você não fale inglês, esteja interessado em ler esse livro. Eu recomendo muito fortemente esse livro, ele tem todas as referências, tem todas a parte bibliográfica para você procurar mais, pesquisar mais, e já falei 5.000 vezes isso no livro, mas vou falar de novo. Se você se sente com sintomas de depressão, ou se você tem de fato depressão ou ansiedade diagnosticados, é importante que você siga as recomendações médicas. Se você toma remédio, continue tomando os remédios. Se você pretende parar de tomar, que você discuta isso com o médico para que ele faça isso da maneira correta. Às vezes vai levar mais de 1 ano para você ir diminuindo a dose e não ter problemas com relação a isso. Esse livro de jeito nenhum traz pesquisas conclusivas, mas ele mostra uma luz no fim do túnel e uma esperança num caminho que a gente pode seguir para resolver essa questão que é tão séria, tão grave, quanto as doenças de depressão e ansiedade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos e com pessoas que você acha que possa gostar e se interessar por esse assunto ou pelo assunto do canal. Além disso, siga o Instagram do canal, @olivrovoador, e lá no Facebook, facebook.com/olivrovoador, para que você fique por dentro das novidades. Eu posto coisas extras ali, conteúdo extra toda semana. A gente está começando agora, assim como esse é o primeiro vídeo do canal. O Instagram também está começando aos poucos, mas vai valer a pena, pode acreditar. Então por hoje é só, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até mais.